Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá então, gente. Eu me propus aqui então a falar um pouquinho do gráfico do Ibovespa. Então é o seguinte, nós temos alguns tempos gráficos. A gente vai falar disso aí, se não me engano, na próxima semana no Interaction, no Interavançado. Não sei se não lembro agora se é módulo 3 ou módulo 4, mas que a gente fala sobre médias móveis. Tem que olhar lá no site, mas acho que eu não lembro, mas é o 3 ou 4. Mas vou dar uma palhinha aqui e a gente vai utilizar o gráfico mensal do Ibovespa para dar uma visualizada. E vocês vão ver que operar vendido é a grande sacada. Pode ser, desculpa, tá? Pode ser a grande sacada. Tá? E que sim, a bolsa pode cair. Mas não tem problema, a gente vai ganhar dinheiro com a queda. Como quem ganhou dinheiro, está ganhando dinheiro com a Gafisa, como quem está ganhando dinheiro com a BRKM5 mesmo, que sem risco ganho, mas que vendeu, fazer o quê? Não está certo, mas está lá, está caindo, está ganhando dinheiro com a queda. Eu só quero dizer que é possível. Não que a operação da BRKM foi a operação indicada, mas que é possível. Os bancos que deram venda, os que deram venda que tinham risco ganho, os que não tinham, né? Enfim, dá para ganhar dinheiro com o mercado de queda. Então a gente não se preocupa, poxa, vai cair e tal. Claro que é ruim, porque a maioria de vocês gostam, assim como eu, de comprar. E compram. E não coloca stop. Então quando o mercado cai, infelizmente, muita gente esquece do mercado, para de operar, deixa as ações lá quietinhas, né? E isso não é bom nem para ele, nem para ninguém. Tá joia? Muito bem. Então, pessoal, a gente tem alguns tempos gráficos. Vamos falar do tempo gráfico de 60 minutos. Existem mais que a gente utiliza: diário, semanal, mensal e anual. Existe também que a gente usa 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto. Só para vocês saberem, tá? Mas agora aqui, para efeito prático, eu vou utilizar somente o de 60 minutos, diário, semanal, mensal e anual. Tá ok? Então tá. Gente, vocês ouviram dizer, não é de hoje, quem já nos conhece, quem já conhece o nosso método, já ouviu dizer muitas vezes. Toda vez que se afasta das médias, deve voltar até as médias, correto? Isso, na tendência de alta, toda vez que se afasta, deve voltar até as médias móveis. Vamos desenhar as médias móveis aqui. Toda vez que se afasta, deve voltar até as médias móveis, seja na tendência de alta, seja na tendência de baixa. O que está acontecendo com o mercado agora? A maioria dos papéis que estão em tendência de baixa se afastaram das médias. Então, a operação de venda, que é para ganhar com o mercado em queda, a gente vende a um preço X, acreditando que vai cair mais para a gente comprar mais barato. A operação, a alma da operação é a mesma, só que ela começa ao contrário. Você vai comprar e vai vender, só que você vai fazer o contrário. Você vai vender e vai comprar, mas no final das contas você tem que vender mais caro do que você comprou. Então você vai vender a um preço X e pretende comprar mais barato que X. Por isso que a gente não pode vender agora, porque a qualquer momento se torna um fundo. Aí a gente vende aqui com a intenção de comprar mais barato e de repente começa a subir. A gente toma prejuízo. Não é isso que a gente quer? Ok? Muito bem. Então tá. Osnei, a gente está vendo o mesmo ativo, só que o gráfico de 60 minutos está assim e o gráfico diário está assim. Isso pode acontecer? Gráfico de 60 minutos e gráfico diário. Bom, qual é a dificuldade disso aqui? Isso aqui pode acontecer e acontece na maioria das vezes. A dificuldade é essa: gráfico de 60 minutos em tendência de alta. Então quem opera pelo gráfico de 60 minutos está pensando em comprar, não agora, porque está afastado das médias, mas está pensando em compra, porque a tendência é de alta. Topos e fundos ascendentes. Quem opera com gráfico diário está pensando em vender. Não está? Por quê? Tendência de baixa na região das médias móveis. Região de resistência. Pode ser que aconteça igual aconteceu aqui. Pode ser que aconteça igual aconteceu aqui.
e o mercado cair. Então, quem opera com o gráfico diário está pensando em vender. Muito bem. Gente, a venda aconteceu. Acionou a venda através do nosso método. Osnei, eu não sei como que é. Você vai aprender no módulo 5 do Inter Avançado. Quem comprou os DVDs também vai aprender no DVD Compro ou Vendo volume 1. Ou então, no caso da venda, como ganhar com o mercado em queda, na verdade. Né? Muito bem, então deu venda aqui, ótimo, vamos ganhar dinheiro com o mercado em queda. Enquanto esse aqui deu venda, e o objetivo dessa venda é no fundo anterior, e se o gráfico diário continuar em tendência de baixa, ele precisa fazer um fundo abaixo desse fundo. Assim como fez aqui, ó. Fundo abaixo desse fundo. Então, se o gráfico diário for continuar em tendência de baixa, vai cair, 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 fazer um fundo abaixo desse fundo. Mas a gente não sabe. A operação acabou de dar venda, a gente entrou vendido, vai entrar vendido, enfim. Mas a gente não sabe se isso vai acontecer. A gente acredita. Ok. Mas como acreditar nisso se quem opera pelo gráfico de 60 minutos com o mesmo método deve acreditar que vai fazer só isso? E sentir suporte e voltar a subir. Assim como aconteceu aqui. Assim como aconteceu aqui. O que fez? Voltou até a média móvel, sentiu suporte, subiu. Voltou até a média móvel, sentiu suporte, subiu. Ótimo! A venda foi dada aqui, no gráfico diário. O gráfico de 60 minutos estava aqui. A venda foi dada, o gráfico diário está vindo buscar o fundo anterior. Só que o gráfico de 60 minutos está vindo para a média móvel. Para quê? Nossa. Para quê? Para parar de cair e começar a subir. Igual aconteceu aqui. Igual aconteceu aqui. O que vai acontecer? O diário vai buscar o fundo anterior e vai romper isso. Ou o de 60 minutos vai parar de cair e começar a subir. A partir daqui. O que vai acontecer? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Estão vendo a importância do stop? Se for acontecer isso aqui, o diário vai dar stop. Por quê? Porque o de 60 minutos vai voltar até a média móvel. O diário não vai buscar o fundo anterior. Vai fazer, sabe o quê? O pivô de alta. O N de navio. E vai reverter tendência. Olha lá. Voltou até a média móvel, o gráfico 60. Está aqui o movimento. Esse movimento está aqui. O gráfico de 60 subiu. Fez novo topo. Está aqui o gráfico de 60. O gráfico diário subindo. E um novo topo aqui. Osnei, mas esses movimentos são maiores. Claro que são maiores. Porque aqui a gente está falando de um gráfico de 60 minutos. E durante um dia eu tenho 7 velas do gráfico de 60 minutos. Ok? Durante um dia eu tenho 7 velas do gráfico de 60 minutos. Por quê? Porque eu tenho 7 horas. A bolsa abre às 10 e fecha às 17. Ou seja, eu tenho 7 horas de pregão. Uma vela de 60 minutos é uma vela de 1 hora. Então, a cada velinha dessa do gráfico diário, eu tenho 7 dessa aqui. Então, por isso que os movimentos são maiores. Porque você tem mais velas. Mas é a mesma coisa. Aqui saiu dos 15 e voltou para os 14. Aqui é 15 para os 14. Aqui saiu dos 14 e foi para os 16. Aqui a mesma coisa. Saiu para os 14 e veio para os 16. É o mesmo papel. A gente está vendo o mesmo gráfico, só que em tempos gráficos diferentes. Muito bem. Então, gente, o negócio funciona como? Primeiro, vocês que estão começando agora, é difícil utilizar 2 tempos gráficos. Então, concentre suas operações em apenas um tempo gráfico. Está operando pelo gráfico diário, o semanal está dando compra e o diário está dando venda. Se você decidiu operar pelo diário, não olhe o semanal. Osnei, para mim tanto faz o diário ou o semanal. Um está dando compra, outro está dando venda. Qual que eu faço? Vai naquele que dá mais risco-ganho. Eu costumo fazer assim, eu opero tanto diário como semanal. Quando eu tenho um dando compra e um dando venda, eu vou naquele que tem mais risco-ganho. Quando eu não consigo aliar os 2 tempos gráficos, que isso acontece muitas vezes, eu vou naquele que está dando mais risco-ganho. Mas ignoro o outro, simplesmente ignoro. Eu sei que um vai dar certo, o outro vai dar errado.
Isso eu sei, porque eu sobe ou cai, né? Então um vai dar certo ou vai dar errado. Se eu estou apostando no certo, não sei. Posso estar apostando no errado. Por isso a importância de ter risco-ganho, porque pode dar errado. Porque tem outro tempo gráfico dando compra ou dando venda, enquanto o seu tempo gráfico está dando compra ou dando venda. Ok? Muito bem. Então, gente, nem sempre os tempos gráficos estarão falando a mesma coisa. Enquanto um tempo gráfico está apenas voltando até a média móvel, está voltando até a média móvel, um tempo gráfico inferior, menor, está em tendência. Esse movimento aqui de queda do gráfico diário é uma tendência de baixa do gráfico de 60 minutos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas para fazer esse movimento. Quantas velas o gráfico de 60 minutos teve? São 6 dias para fazer esse movimento no gráfico diário. 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Quantas velas o gráfico de 60 minutos tem? É só fazer 6 dias vezes 7 velas, porque cada dia eu tenho 7 velas. 42 velas. Essas 42 velas do gráfico de 60 minutos, como que elas andaram? Elas andaram assim, ó. Então, no movimento de baixa do gráfico diário, porque isso aqui são movimentos. Tendência é um conjunto de movimentos, tá? Então, no movimento de baixa do gráfico diário, eu tenho uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. Se fosse um gráfico semanal isso aqui, um movimento de baixa no gráfico semanal, eu teria, então, uma tendência de baixa no gráfico diário. Mas veja que aqui a tendência não é de baixa, a tendência é de alta. É apenas um movimento de correção, um movimento contra a tendência no gráfico semanal. E o gráfico diário, para fazer esse movimento, quantas velas tivemos? Bom, foram 6 velas para o semanal voltar até a média móvel. Durante a semana eu tenho 5 dias. Então 6 velas vezes 5. Porque cada semana eu tenho 5 dias. Então eu tenho um total aqui de 30 velas no gráfico diário. Essas 30 velas caminharam de que forma? Zigue-zague. Ou seja, assumindo uma tendência de baixa. Ok? Se eu tenho um movimento desse de volta do gráfico mensal, o gráfico mensal está em tendência de alta. Aí, de repente, ele volta até a média móvel. Eu tenho uma tendência de baixa no gráfico semanal. Porque a cada vela do gráfico mensal, eu tenho 4 do gráfico semanal. Não são exatamente 4, porque existem meses que tem algumas semanas, né? Uma semana mais, uma semana menos. Às vezes o mês tem 5 semanas, às vezes o mês tem 4 semanas. Mas, enfim, normalmente são 4 velas. Então, no movimento de volta do gráfico mensal, com 6 velas do gráfico mensal, como foi o da Vale, olha lá, olha o gráfico mensal da Vale voltando na média móvel. Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5 meses. Quantas velas do gráfico semanal eu tenho? 5 vezes 4, aproximadamente. Então são 20 velas do gráfico semanal. Vamos conferir isso? Está aqui. As 20 velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está por aqui. As 20 velas. Aquele movimento de baixa do gráfico semanal resultou numa tendência de baixa no gráfico semanal. Passou a operar abaixo das médias. Não chegou a fazer topos e fundos descendentes, né? Claramente. Porque ó, fez assim, assim e assim. Não chegou a fazer topos e fundos descendentes, assim. Mas tendência de alta que não é. Por que não é? Porque passou para baixo das médias. E na tendência de alta, os preços sentem suporte nas médias. Muito bem. Se o gráfico anual decidir voltar nas médias, porque o gráfico anual também tem tendência. Se o gráfico anual decidir voltar na média, o mensal vai passar a operar em tendência de baixa. Porque demoraram 6 anos
para o gráfico anual voltar nas médias? São 6 velas, lembra que a gente colocou 6 velas aqui? 6 velas do gráfico anual correspondem a 72 velas do gráfico mensal. Porque a cada vela do gráfico anual eu tenho 12 meses. 6 vezes 12, 72. Então, como que o gráfico mensal vai se comportar se o anual voltar até as médias móveis? Em tendência de baixo. Ok? Porque serão bem mais velas. 12 velas a mais. Essas velas vão se comportar fazendo zigue-zague. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada no gráfico anual do Ibovespa. Vamos ver se a gente consegue aqui. Esqueci que acho que aqui não dá para a gente ver. Mas eu abro o gráfico da Rico e a gente vê por lá. Ibovespa, gráfico anual. A gente não tem muito histórico aqui. Eu vou abrir o gráfico da Rico só um pouquinho. Bom, então, gente, só para o pessoal que está assistindo gravado, eu tentei acessar minha conta aqui na corretora e eles estão fazendo uma pesquisa, perfil de investidor. E justo agora, porque à tarde eu estava acessando aqui, não tinha essa pergunta. E está sendo obrigatório antes de visitar, antes de acessar o home broker. Então não vai dar tempo para a gente responder, são 12 perguntas, né? Vamos ficar olhando esse gráfico aqui mesmo. Pessoal, mas já dá para vocês perceberem que o anual está afastado das médias móveis. Esse aqui é o gráfico anual. Né? A gente não tem um histórico muito grande aqui no gráfico da DVFN, mas a gente vê que desde de 2002 o anual não volta na média móvel. Disparou 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 2008 a crise, 2009 a recuperação, 2010 ficou de lado e 2011 agora queda. Se o anual for voltar na média móvel, onde estão as médias móveis do anual? Na casa dos 35 mil pontos. Na casa dos 35 mil pontos. Gente, isso aqui pode acontecer. E vou falar, é provável que isso aconteça. Talvez demore umas 2 velas, 3 velas, contando com 2011. Então, nos próximos anos aí, talvez a gente tenha 2 anos de queda, com o anual voltando até a média móvel. Veja que a última vez que voltou teve 3 anos de queda. A gente pode ter de novo aqui 3 anos de queda. Por isso, eu indico que vocês coloquem stop nas operações. E por que eu falei do gráfico mensal? Porque para o anual voltar até as médias móveis, se for demorar 3 velas, gente, se for demorar 3 velas para fazer esse movimento, quantas velas do gráfico mensal a gente vai ter? 36 velas. Como essas velas vão se comportar? Tendência de baixo. Como que o nosso Ibovespa está fazendo um pivô de baixa? Porque enquanto acontece aquelas 3 velas no gráfico anual, a gente vai ter 36 aqui. Essas 36 velas vão se comportar como? Topos e fundos descendentes. Então a gente vai ter 36 velas nessas condições, topos e fundos descendentes. E o que me chama a atenção mensal, a hora que eu bati o olho no mensal, eu quis falar do mensal para vocês, porque a gente está tendo o pivô de baixa no gráfico mensal. O pivô de alta não é assim? Parece uma letra N que reverte de tendência de baixa para tendência de alta. O pivô de baixa é completamente o contrário. Está numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Aí faz um topo, igual fez aqui. Volta até as médias, igual voltou aqui. Volta, não faz um topo ascendente, como fez aqui em relação ao anterior, como fez aqui em relação ao anterior. E quando cai mais do que o último fundo. Ele faz o N de navio, igual, só que de ponta cabeça.
Tá aqui o N de navio, ó. Só que de ponta cabeça. Ok? Vejo aqui o N de navio. O pivô de baixa no gráfico mensal. Isso é sinal do anual voltando até as médias. E as médias do anual estão por aqui, ó. Que bate com esse fundo do mensal. Que é o quê? Crise de 2008. Por isso que eu venho falando isso, ó, há tempos. Pode acontecer quedas mais fortes, principalmente se a bolsa passar a operar abaixo de 60 mil pontos. Tá aí a explicação. Não é nada por acaso. Passado abaixo de 60 mil pontos, a gente tem um pivô de alto, gráfico mensal em tendência de baixa. E daí tem tudo para o nosso amigo anual, que está em tendência de alta, fazer um movimento de correção, voltar até as médias móveis. Lá na casa dos 35, 40 mil pontos. Então, pessoal, esperar por mais quedas é provável. É provável pelo movimento do mercado. Ok? Então, saibam disso. E não fiquem com essa de quero comprar, quero comprar. Ai, será que vai vir o teto? Será que não vai? Esperem o mercado se definir. Está em tendência de baixa agora. Então, se não quiser operar em tendência de baixa, não compre. Por isso que eu falei que vou parar de dar murro em ponta de faca. Vou parar de ficar querendo pegar movimentos contra a tendência. Vou procurar operar a favor da tendência. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão dos gráficos, dessa relação entre os tempos gráficos. A gente está visualizando dois tempos gráficos, né? Acreditando num possível movimento. Não tem gráfico maior que o anual. Não existe. Não tem gráfico de décadas. Ou sei lá, de bianual. Nem sei se existe essa palavra. Enfim, não tem. O maior tempo gráfico é o anual. Então a gente tem que acreditar que somente o anual vai voltar até as médias móveis. Ok? Que depois não tem outro gráfico para voltar até a média móvel que o anual precise passar por uma tendência de baixa. A gente não vai acreditar nisso. Até porque se isso for acontecer aí, meus amigos, estamos todos quebrados. Não só eu, não só você que investe na bolsa, mas o país como um todo. As empresas devem ser mais lucrativas que a poupança. Por quê? Porque senão todos vendem suas empresas e colocam o dinheiro na poupança. As empresas devem ser mais lucrativas do que a renda fixa, porque senão todos vendem suas ações, todos vendem suas empresas e colocam dinheiro na renda fixa. Um país capitalista tem que funcionar assim. Ok? Então, se for cair mais, a gente acredita que é uma volta do anual até as médias móveis. E talvez dure aí mais 1 ou 2 anos, para depois fazer um movimento de expansão forte novamente. Então, todas essas notícias que vem acontecendo, recessão, calote, está na época de acontecer isso. Pelos gráficos. Uma correção, uma queda, uma volta do Ibovespa mais forte, né? Seria algo extremamente normal, tá? Osnei, algumas pessoas, pô, eu não vou na bolsa agora e tal. Fiquem tranquilos, porque a gente vai fazer operações de venda, a gente vai ganhar dinheiro. Gente, se a bolsa vir para 35 mil pontos, não é ruim, não é bom, a gente não gosta. Mas que venha, 35 mil pontos é aqui, né? Mas que venha, e venha com vontade, e vamos ganhar grana. Podem ter certeza disso. E depois a gente vai comprar coisa aqui a preço de banana. Né? O analista técnico não deve acreditar nisso, deve acreditar que sempre o preço do mercado é o preço que realmente o papel vale. Mas se isso acontecer, a gente vai ver papéis a preços bem menores do que a gente está vendo hoje. Né? Vai ser muito interessante. Não gostaria, mas fazer o que? São ciclos, né? De expansão, retração, que a economia global, não só doméstica, sofre. Ok? Bom, gente. Muito bem. Gente, quem tiver com problema com corretora, Jorge Silva, manda e-mail para o Hamilton. Manda e-mail, coloca lá urgente, tá? Que o Hamilton resolve para você, tá ok?
Quem tiver com problema com corretora, manda e-mail para o Hamilton, escreve lá o título urgente, me ajude, pelo amor de Deus. O Hamilton vai responder para vocês amanhã cedinho, até mesmo hoje. O Hamilton tem hábitos noturnos, né? Às vezes ele manda e-mail para mim 1 hora da manhã. Então ele costuma ter hábitos noturnos, então manda e-mail para ele agora, que é bem capaz que ele está respondendo e-mail 1 hora dessa. Tá ok? Pessoal, é isso aí então. Espero que todos vocês tenham gostado da aula. Ok? Day trade, só para as perguntas de day trade, eu gosto de fazer nos gráficos de 15 e 5 minutos. São os meus gráficos de preferência. 60 minutos é um gráfico grande para day trade. Normalmente, se você abrir uma posição no gráfico de 60, você não encerra no mesmo dia, porque são só 7 velas, e muitas vezes só 7 velas não vai no objetivo nem te dá stop. Então, para day trade, 5 e 15 minutos. É isso aí, espero que todos tenham gostado. Acredito que deu para esclarecer bastante aí a mente de vocês, ok? Amanhã essa aula estará no ar, então sejam todos muito bem-vindos para assistir novamente, tá? Agradeço a presença de todos vocês, vou deixar meu e-mail aqui na tela novamente, o e-mail do Hamilton também. Vamos lá. Tá aqui. Fiquem à vontade, tá? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.